E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar o quadro mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui é a parte 25. E para quem não viu da parte 1 até 24, vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E na parte 24 eu parei na curiosidade 480, então aqui eu vou continuar a contagem, então vamos lá. E após finalizar a Saga Cell, a V-Jump fez uma pesquisa no Japão para ver quais eram os personagens que os fãs mais gostavam. E a lista ficou assim: em primeiro, Gohan; em segundo, Goku; em terceiro, o Trunks; em quarto, Vegeta; em quinto, o Piccolo; em sexto, Kuririn; em sétimo, Mr. Satan; em oitavo, Cell; em nono, Bulma; em décimo, o Dendê. E após o fim da saga Majin Buu, a V-Jump voltou a fazer pesquisa, e agora ficou assim: em primeiro, Goku; em segundo, Vegeta; em terceiro, Gohan; em quarto, Trunks; em quinto, Piccolo; em sexto, Goten; em sétimo, Gotenks; em oitavo, Kuririn; em nono, Majin Buu; e em décimo, o Freeza. E no capítulo 104 do mangá de Dragon Ball Super, lá foi mostrado o Museu dos Heróis, onde lá tem estátua do Olibu, do mestre Mutaito, que salvou a Terra, e também do Goku, porque ele derrotou Piccolo de Amao e o Rei do Mundo viu essa luta. Porém, ele assistiu a luta de longe, não conseguiu ver o Goku de perto. E é por esse motivo que a estátua que o Goku tem não mostra o rosto, mas somente a silhueta do corpo. E você pode falar: ué, mas o Rei do Mundo não viu o Goku no clássico? Sim, essa é uma cena filler no mangá e nunca viu o Goku de perto. E o lenço que o Trunks do futuro aparece usando em Dragon Ball Super foi uma referência ao do GT, que também usava o mesmo lenço. E durante os flashbacks de Dragon Ball Z no filme de Dragon Ball Super Hero, lá tem um pequeno erro, onde no Torneio do Céu o Gohan aparece na sua forma base, sendo que naquele momento o Gohan estava usando somente o Super Saiyajin. E quando estava começando o roteiro para criar o filme de Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, a primeira versão que haviam pensado para o Bills e a sua personalidade seria algo muito mais malvado e sombrio, sendo Hakashin muito mais cruel. Mas o Akira achou essa versão muito estereotipada, alterando para algo muito mais cômico para o Bills. E na saga Black do mangá, há uma sutil referência ao filme do Tapion, onde no fundo do cenário você encontra a mesma torre que aparece durante o filme dele. E na luta do Trunks contra o Dabura no mangá, tem alguns movimentos que são referências ao Gohan também contra o Dabura lá em Dragon Ball Z, e dá pra reparar que os movimentos são bem parecidos. E antes de começar o Torneio do Poder na versão do anime, o Fat Buu começa a treinar, onde ele fica em forma e fica bem forte, bem semelhante ao Super Buu. Entretanto, essa nova forma do Majin Buu foi completamente desperdiçada, porque só teve a aparição em um único episódio e depois foi ignorado e esquecido, e o Majin Buu voltou a ser o Fat Buu e ficou por isso mesmo. E o macaco do Senhor Kaiô se chama Bubbles. Esse nome foi escolhido por um motivo. Isso porque o chimpanzé do Michael Jackson se chamava Bubbles. E o Akira gostava do Michael Jackson e fez essa homenagem ao chimpanzé, colocando Bubbles também no nome do macaco do Senhor Kaiô. E essa antiga teoria de que o Black na verdade era um Goten alternativo veio muito por conta da sua aparência, obviamente, mas também das suas roupas. E se você for reparar, realmente o Goten era o único que usava uma roupa de manga comprida por baixo do kimono. E quem foi usar depois é o Black, aí ficou essa referência que seria o Goten Black na época. Mas acaba que a curiosidade não é sobre a teoria do Goten Black, mas sobre a roupa deles serem parecidas. Mas uma coisa leva a outra, leva a teoria também, então tá aí. E
E se vocês forem reparar os guerreiros que usam uma roupa por baixo do kimono, o único diferente aqui é somente o Gohan do futuro, já que a maioria utiliza geralmente uma camisa de manga curta, e só o Goten e o Black usavam manga longa, porém apenas um usa uma manga meio longa, que vai até o cotovelo, que no caso é só o Gohan do futuro. Então até o momento esse estilo de roupa é usado unicamente por ele. E durante o filme do Bio Broly, Goten e Trunks ficam espionando a janela, e os dois fazem meio que uma escada um para o outro, sendo que os dois sabem voar, não tem por que fazer isso. E quem também se esqueceu que sabia voar é o Yantia, no filme do BoJack, onde ele cai da arena no meio da água, é eliminado e poderia ter voado para escapar, porém não fez isso. E enquanto estava criando o roteiro para o filme Dragon Ball Super Hero, a ideia do Akira inicial é que o protagonista fosse unicamente o Piccolo, onde basicamente a história iria girar em torno do Piccolo e da Pan. Entretanto, seu amigo Akio sugeriu que colocasse o Gohan também na história. E o Akira Toriyama gostou da ideia e também acrescentou o Gohan na história, dando destaque para ele e para o Piccolo. Então, se não fosse o conselho do Akio, o foco do filme seria unicamente no Piccolo, e consequentemente o Gohan não teria sua nova transformação. E no filme Dragon Ball Super Broly, quando Goku vai se transformar no Super Saiyajin Blue, ele passa por várias cores. E uma dessas cores e combinações é a forma besta, onde o Goku rapidamente fica com cabelos brancos e olhos vermelhos, e ficando bem semelhante à transformação do Gohan que vem anos depois. E as transformações Saiyajins alteram a cor do cabelo e dos olhos. Nesse caso, a cor de olho repetido. Tem olhos azuis, olhos amarelos, olhos vermelhos. Entretanto, há uma única transformação que tem cor do olho diferente, que é o Super Saiyajin Rosé com os olhos cinzas. E fazendo dela a única transformação Saiyajin até o momento com a cor dos olhos exclusivos. E para quem assiste o anime há muito tempo, sabe que o ataque Gallic-Hu é na cor roxa. Entretanto, o que poucos sabem é que a sua cor original é amarela. E eu já trouxe alguma curiosidade dessa numerada, que o Kamehameha também é amarelo. E se vocês forem ler o mangá Fukolo, vão reparar que o Kamehameha e Gallic-Hu são amarelos. E que essa opção de alterar as cores foi escolha artística do anime. E um dado interessante é que em Dragon Ball, os inimigos são mortos em sua maioria com ataques de somente uma única mão. E é uma lista imensa, vou citar aqui somente o Z rapidamente. Nós temos Raditz, Kiwi, Dodoria, Zarbon, Gurdo, Rikun, Jesse, Frieza, Recold, Android 19, Android do Futuro 1718, o Cell e por aí vai, cara. É uma lista imensa. Se for contar filme então, que é Genkidama de somente uma mão, Punho do Dragão, for contar o Super, que tem Hakai de uma mão, cara, é uma lista realmente imensa. Então eu diria que mais ou menos 70% dos inimigos em Dragon Ball são mortos com ataque de somente uma única mão. E durante as Olimpíadas de Tóquio em 2020, o personagem Goku foi escolhido como um dos embaixadores das Olimpíadas para poder representar a cultura pop no Japão. E a sua função era ser exatamente marketing, aparecer em produtos e comerciais, já que o Goku é um personagem conhecido e amado mundialmente. Então usá-lo para fazer essa conexão com o resto do mundo foi realmente uma ótima escolha. E o dia do Goku é um dia registrado oficialmente no Japão, na data 9 de maio. E essa data foi escolhida devido à sonoridade do nome no Japão, onde no Japão Go 5 e Ku 9. E por conta disso caindo na data 9 de maio. E tem pessoas que pensam que isso aqui é loucura feita por fãs, não é oficial. Porém sim, é oficial. E foi reconhecido e registrado pela Associação Japonesa de Aniversários em 2015, sendo reconhecido oficialmente. Então no Japão, 9 de maio é o dia do Goku. E pronto, tá aí mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 25. E a parte 26 eu trago em breve, só aguardar, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou!